A todos. Oi, gente. Boa noite. Tá estranho? Tá, né? Agora foi. Vamos lá, gente. Vamos começar, que a gente já tá aqui. Já passamos do horário? Mentira, nem passamos. Só foi 5 minutos. Mas, vamos embora. Então, vamos embora, gente. Deixai que venham a mim as criancinhas. Disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a presença. Jesus chamava-se a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem como confiança daqueles entezinhos, de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua eterna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Mestre Jesus, Joana de Ângeles, mentores desta casa, deste trabalho, agradecemos a oportunidade de aqui estarem conosco, de aqui nos auxiliar ao longo desse trabalho, ao longo da aula. Que possamos ter as nossas consciências ampliadas, que possamos ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir do Espírito, e tenhamos a coragem de olhar para dentro de nós, sem medo, sem receio, com muito amor, e aquilo que encontrarmos, abraçarmos e reconhecermos como filhos do nosso Pai, e aqui dentro encontrar o nosso Pai Celeste. Acompanhe-nos ao longo desta aula, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, gente. Hoje o tema é um tema. Eu vou falar porque está no cronograma, entendeu? Aqui, ó, vou ler para vocês. É um tema que se fosse uma palestra assim, você não viria. Que é tão ruim que nem o telefone quer pegar. Aqui, ó, ruim. Ah lá, tá apagando, gente. Tá apagando mesmo. Tá vendo? Vou abrir Agora de novo. foi. Tô nem aí. É tão ruim, gente, que o telefone não quer entrar. Juro pra vocês, ó, não tá entrando. Entrou. Aqui, ó. O tema é Virtudes da Alma. Legal, né, gente? Virtudes da alma. Vamos lá. Conceituação de virtude de pecados e os pecados capitais, o homem e a mulher de bem. Então, para a gente não ficar na coisa meio... né, não sei por que esse tema está aí, né? Mas está aí, vamos falar. Então, a gente vai começar conceituando virtude, para a gente poder entender. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre, enfim, o que é um homem e uma mulher de bem. E aí, nas outras aulas, eu vou falar do que é legal, que são os pecados, entendeu? Que é aquele negócio que você gosta de se encralacar, ficar mal, vir aqui rezar depois para expungar, né, os seus demônios. Então, primeiro, a gente vai falar de virtude. Quando você ouve a palavra virtude, o que você pensa? Ah, exatamente, eu queria ouvir isso. Coisas boas. Mas, na verdade, não é. Tá? Virtude,
que vem de virtus. Para a gente vai ser, né, a força, vai ser, né, quem falou muito bem isso na nossa aula de 5 horas foi o David, que veio trazendo Maquiavel. O David é sensacional. E ele veio trazer uma frase que eu gostei muito, que é: virtude é tudo aquilo, vou colocar aqui para vocês, que o ser manifesta de dentro para fora. Isso é virtude. E a gente tem a terrível mania de achar que virtude são as coisas boas. E não é. E aí a gente diz que vício seria o contrário da virtude. Não é. Vício é o apego a qualquer manifestação que a gente faça de fora para dentro. Vou dar um exemplo. Né? Quando a gente coloca aqui para vocês, né, que a gente, né, que nós somos, né, que a gente tem o nosso self, e o nosso self é a nossa fala comigo. Totalidade, exatamente. Só porque eu estava escrevendo, né? Que essa hora ninguém mais funciona, né? Mas que é a nossa totalidade, significa que dentro de você existe o quê? Isso, já acertaram, ninguém foi para a forca. Tudo, certo? Existe tudo dentro de você. Então, qualquer coisa que saia do seu eu real é uma criatura. Entenda que é qualquer coisa. Não somente as coisas boas. Por que é que eu estou falando isso? Porque quem inventou que determinada virtude é boa e determinada coisa é ruim? A gente acabou de ler um negócio fantástico que a Jana leu, que é vinde a minhas criancinhas. Por que Jesus falou vinde a minhas criancinhas? Porque criança não é uma coisa que é de Deus. Né? Quem tem filho sabe. A criança tem uns 12 anos, ela está meio encatracada com o capeta, ela tem um pacto com o demônio, né? Que só acaba quando ela faz 14 anos, para alguns. Né? Porque para alguns dura a vida inteira. Tem gente que casa com o mesmo capeta, né, gente? Tem homens que continuam assim. Né? Mulheres não. Mas os homens, sim. Mas voltando para cá, a criança, ela é meio, né? Ela é uma coisa meio estranha. Você já viu, todo mundo já passou por isso, né? Aquela criancinha que chega, você chega para ela e fala assim: nossa, como você é lindo. Aí a criança fala: e você é feia. E ela fala isso como? Tranquilo. Ela simplesmente constata um fato. E ponto. Entendeu? Ou seja, esse vinde a minhas criancinhas é porque a criança não tem o quê? Ela não julga. Se ela fala para você assim, você é feia, significa que ela nunca mais vai falar com você ou significa que você é feia, ponto, acabou e vocês podem ser amigos? Vocês podem ser amigos. A criança, ela flerta com a pessoa feia. Você já não, né? Então, a criança, né? Graças a Deus que tem uma seletividade. Mas a criança, ela é assim, ela não tem esse julgamento, ela não separa as coisas em coisas boas de coisas ruins. Ela aprende que certas coisas são ruins quando você vira para ela e fala, por exemplo, que cocô é uma coisa ruim. Aí já viu que tem uma época que a criança fica cocô e dá risada? Aí você fala assim, cara, qual é o teu problema? Né, que a criança ela tem que falar essas coisas, cocô, xixi, né, que ela fica chamando o fulaninho de cocô, porque ela aprendeu que cocô é uma coisa ruim, errada, suja. E aquilo entra na sombra, e aquilo entra onde a gente chama, na nossa caixinha que a gente não quer ver, nas coisas que a gente não gosta. Então, o julgamento é que faz com que as coisas sejam ou boas ou ruins. Mas, na verdade, a gente... Está escrito ruins. Na verdade... A gente aprendeu o seguinte, que no self, que é o nosso eu real, existe tudo. E a qualidade de tudo que existe é neutro. Aquilo ser uma coisa boa ou ruim, o que é esse tudo que eu estou colocando aqui para vocês? São todas as emoções e todas as qualidades que existem. Todas elas são neutras. Agora, elas serem boas ou elas serem ruins, vai depender de como e onde eu poder aplicá-las. Eu estiver aplicando elas. Foi, gente? Entendeu? Quando uma criança vai enfiar a boca na tomada e tomar um choque e ficar grudado e morrer, você dá um grito, é a coisa boa, certo? Agora,
Quando seu marido não vai abaixar a tampa da privada, né, ou aquele tampa para você fazer o seu xixi, você gritar com seu marido é uma coisa desnecessária. Tá? Às vezes. Homens, por favor. Vocês são espíritas. Vamos lá. Foi isso, gente? Fala comigo. Foi. Então, beleza. Então, virtude. Se você ouvir a pessoa falando assim, as nossas virtudes são as coisas boas, dá uma sapatada nessa pessoa para mim, por favor, porque ela não entendeu nada. Porque se você pegar no Evangelho, você vai descobrir que o homem de bem é o homem que conseguiu colocar as suas virtudes para fora de uma maneira diferente das pessoas que pensam que virtude é só coisa boa. Que maneira que esse homem conseguiu colocar para fora as suas virtudes? De maneira consciente. Isso aqui é um pouco difícil. Por que colocar virtude de maneira consciente? Virtude é qualquer coisa que existe dentro de você para fora. É mais difícil. E aí que mora o caminho do homem e da mulher de bem. Por quê? Gente, eu vou apagar, tá? Pode apagar? Então, vou apagar. É porque tem uma galera que gosta de tirar foto, né? Sei lá o quê. Não sei como aguenta. Né, gente? Tem gente que grava, vê no YouTube várias vezes. Eu falo, gente, eu não ia conseguir me ver 2 vezes. Uma já é difícil, imagina 2. Oi? Baixa, ouve no carro. Isso é louco. Se um dia eu entro no seu carro e minha voz está no seu carro, eu bato em você. Juro para você. Eu exorcizo você. Eu cato, né, sei lá, um alho e fico batendo assim em você até sair o demônio do seu corpo. Vamos lá. Oi? Tá caro o alho? É que eu não como alho, porque a pessoa que come alho, vou falar mesmo, se você come alho, eu não estou nem aí. A pessoa que come muito alho, ela anda com o cheiro do alho. Né? Parece que ela está com alho aqui debaixo do braço, alho na boca, ela fala, oi, você faz. Mas você não fala nada. Né? Agora, se você, a pessoa comer alho e você falar perto da Iraci, ela vai falar na tua frente. Comeu alho? Tá fedendo. Ela fala mesmo, ainda te oferece uma house. Né? Né não, Jana? Você nunca viu ela fazer isso? Ah, perdeu, gente. Reinaldo, você já viu Iraci fazer isso? Ah lá, o Reinaldo já viu. E ela faz sem julgamento, ela faz igual eu vim de minhas criancinhas. Fala mesmo, não está perguntando se você ficar triste ou não. Mas vamos voltar para cá, o momento, né, da Iraci já passou. Vamos continuar com a nossa virtude. E o que é ter consciência da nossa virtude? Quando você manifesta alguma virtude, você manifesta ela através da sua vontade. É a vontade que você tem de colocar para fora. E aí mora o nosso problema. Porque a única maneira de você se tornar consciente das suas virtudes só tem um caminho. Não existe outro, não existe... Deixa eu tirar isso aqui daqui que está me irritando. Só existe um caminho de você conseguir fazer com que a sua virtude se torne consciente. Esse caminho é o autoconhecimento. Então, vamos explicar o que é o autoconhecimento em relação às suas virtudes. Quando você tem vontade de fazer alguma coisa, você tem necessidade de botar ela para fora. Beleza. Só que você só se torna consciente de alguma virtude, de alguma coisa que você bota para fora de você, quando você adquire sobre essa coisa poder, autocracia e liberdade. Autonomia. Nomia, lei, cracia, poder. Vou explicar para vocês. Vou dar um exemplo primeiro. E aí eu vou voltar naquele nosso conceitozinho de sombra. Tá? Quando você é uma pequena criança, aqui você, lindo, do mal, com uma perna maior que a outra, é que você está descendo a escada, na verdade. Né? Então, quando você é uma pequena criança, você aprende certas coisas. Você cria uma imagem de eu sou. E, ao mesmo tempo, você cria um eu não sou. Como que isso funciona? Assim. Sabe quando a sua mãe compra um presente caro para você? Né? E a gente que tem filho, né? A gente como se eu tivesse, que tem filho pequeno, né? Quando você entra naquelas lojas de brinquedo, dá vontade de você chorar. Que uma Barbie custa R$300, uma Barbie, que a criança vai pegar a Barbie, vai rabiscar a cara da Barbie, e a Barbie vai durar 1 mês.
É um absurdo. Aí você pega essa Barbie maldita que custa R$300 e dá na mão do seu filho. Aí o seu filho pega essa Barbie e leva na escola. E como ele é uma criança generosa, sem julgamento, ele empresta para o amiguinho. Aí a mãe desse estrupício vira para ele e fala assim, não é para você emprestar essa boneca para ninguém, você está entendendo? Porque ela é cara. Aí a criança aprende que essa generosidade dela de emprestar as coisas é o quê? Ruim. Então ela guarda na sombra dela uma coisa ruim. Uma ideia ruim da generosidade. Então, a tendência dessa criança é começar a se tornar o quê? Egoísta. E nunca conseguir ver a generosidade nela. Porque quando ela era muito pequenininha, alguém falou para ela que isso era ruim. Ou melhor, sabe aquela criança? Vou contar aqui um exemplo que eu acho fantástico, que eu dei o exemplo mais cedo e que funcionou. Eu tenho uma paciente que tem uma filha, gente, que é ligada no 220, a criança, né? Ela tem TDAH, ela é né? A menina ela é tipo um trovão. Onde ela vai, você sabe que ela está lá. E todo mundo fica falando para ela, porque você é muito agitada, porque você é muito agitada, porque você é muito agitada. E aí isso começou a atrapalhar o desempenho escolar dela, né, a relação dela com os amigos. E a mãe dela pegou e levou ela, então, no médico. E o médico passou para ela aquele sossega-leão, né, conserta, endireita, Ritalina, fica numa boa. Aquele remédio para a criancinha ficar na CNTP. Que para ela foi ótimo, porque ela conseguiu agora se relacionar com as amiguinhas dela, ela conseguiu ser uma menina mais calma, ela está conseguindo estudar para a prova, melhorou as notas dela, na escola está tudo numa boa. Aí ela chegou para a mãe e falou assim, eu não quero mais tomar remédio. Por quê? Porque eu não quero deixar de ser eu. Olha só. 9. Eu não quero deixar de ser eu. Ou seja, qual é a ideia do eu que ela faz? De todo mundo, tanto todo mundo falar para ela que ela é agitada, ela não consegue ver que ela é calma, ela não se reconhece. Aliás, muitas das pessoas, mesmo que são agitadas, em algum momento elas são calmas. Pode ser quando elas estão dormindo. Mas elas são. Mas as pessoas não conseguem ver. Então, essa ideia de eu sou e eu não sou, tudo aquilo que você não enxerga dentro de você, de bom ou de ruim, vai ficar em você como a tal da sua sombra. E essa sombra, toda vez que você não enxergar ela, que ela estiver na sombra, quando você precisar manifestar ela, ela vai te tomar. Como assim te tomar? Quando você não pode ser uma pessoa que se encolhe, né, que tem raiva, quando você não pode ser uma pessoa que tem raiva porque você aprendeu que isso não é uma virtude, porque você ouviu alguma palestra de alguma besta que falou alguma coisa errada, entendeu? Quando você não pode ter raiva, na hora que você tem, quem é você? O cão. Você vira o cão, você vira, né, sei lá, o Hulk. E aí você se descontrola. Você perde completamente a sua... E quem passa a agir por você? A sombra. Ou seja, nesse momento, você tem um vício. Como assim um vício? Você é apegado a certas virtudes que você acha que tem e aquelas que você não tem, para mostrar para você que você não é aquilo que você pensa que é, começam a te tomar. Então, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Eu tenho um caso, de alguns anos atrás, de uma família, que a família, ela era a família doriana, literalmente, tá? Não podia ter tristeza na família, não podia ter briga na família, os irmãos tinham que se amar maravilhosamente, os pais não podiam discutir na frente dos filhos nunca, também não podiam nunca discutir, né? Tanto que o marido tinha um caso extraconjugal, porque vai discutir com a amante, né? Porque não pode discutir com a mulher, era uma coisa horrorosa, e uma das criancinhas começou a entrar em depressão. E os pais não viram, só perceberam quando a criança tentou o suicídio. 15 anos. Tentou o suicídio. E aí a mãe veio e falou assim, mas eu não sei por que ele tentou se matar, porque esse foi o nosso filho mais desejado. E a sua família é tão boa, tão boa, tão boa, que a tristeza está onde? E a sombra toma a gente. Então, virtude é qualquer coisa que se manifeste em você. E que você precisa, em verdade, tomar consciência disso. Você precisa se aponderar das coisas. Vou dar
Um outro exemplo. Sabe quando a sua vida está maravilhosa e daqui a pouco você começa a desenvolver um vício do nada? Começa a beber muito, começa a fumar muito, começa a sair muito, começa a fazer muito sexo, começa a ficar muito ligado em alguma coisa. A gente acha, porque quando a sombra age na gente, parece que é um outro. Parece que é uma outra pessoa que está fazendo aquilo. Parece que não sou eu. Na verdade, isso é reflexo, muitas vezes, de uma castração que a gente sofreu de alguma coisa, e aquele vício, aquela coisa, na verdade, está tentando fazer com que a gente enxergue um outro lado nosso. E não que a gente fique fazendo aquilo, mas que a gente enxergue um outro lado nosso, que a gente enxergue uma outra coisa nossa. Vou dar um exemplo para vocês, né? Vou pegar um exemplo aqui de drogas, por exemplo. Né? A criatura que muitas vezes não consegue se sentir bem, ou se sentir, enfim, de algum jeito, e ele começa a usar droga para poder. E quando ele usa a droga, ele se sente exatamente daquele jeito que ele gostaria de se sentir e não consegue. Na verdade, é porque ele está pegado aqui, ó, numa ideia fixa de que eu sou alguma coisa, eu tenho alguma coisa, e não consegue perceber o outro lado da moeda. Sabe aquelas pessoas que acham que se conhecem, que acham que sabem sobre si? Oi, Rafa. Ele é lindo, né, gente? Chique, né? De óculos, maravilhoso. E está lendo um livro que é do mal. Então, assim, quando a gente começa a ficar muito aficionado numa dessas partes, a sombra toma a nossa vida e vai começar a dirigir todos os tudo aquilo que acontece, todas as nossas situações. Então, a gente tem que estar muito atento, porque quando eu não domino alguma coisa dentro de mim, eu perco a minha vontade. Logo, eu perco o meu e eu perco a minha liberdade. Eu passo a ser escravo de mim mesmo. Foi, gente? Como é que você se liberta? Agora vem a parte prática. Como que a gente faz para poder se libertar, para poder se tornar um homem e uma mulher de bem? Primeira coisa é, quando você tem uma vontade de fazer qualquer coisa, para você poder ter poder sobre essa vontade, né? E, consequência, liberdade, porque quando você tem poder sobre alguma coisa, você tem a liberdade de usar do jeito que você quer e deseja. Se você não tem poder sobre alguma coisa, você não tem liberdade. Vocês estão entendendo, gente? Eu estou muito filosófica. Vocês estão com uma cara assim de 8 horas. Sabe, 8 horas é aquela hora em que já está dando a hipoglicemia, né? Que as pessoas não respondem mais por pizza, né? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. É a Mari que você está procurando? Ela está aqui, ó. É Mames. Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui como é que a gente trabalha a vontade. Toda vez que você tem vontade de alguma coisa, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: por que eu tenho vontade de fazer isso ou aquilo? Por quê? E aí a resposta tem que ser sincera. Vamos lá, se você está no caminho do autoconhecimento, você já aprendeu uma coisa simples. Que coisa simples é essa? A primeira coisa que tem que estar na sua cabeça como lei é: tudo aquilo que acontece em mim e comigo, o responsável é quem? Eu. Não existe essa história de que eu estou com raiva porque fulano me irritou. Porque se fulano é uma besta humana, o problema é do fulano. Agora, se o fato dele ser uma besta humana me gera raiva, raiva é um sentimento e uma emoção que começa em mim, só eu sinto. Se eu começar a sentir raiva e a Jana perguntar assim para mim: mas, Cris, quanto de raiva você sente? Se eu falar para a Jana, tipo um vulcão, tipo um tsunami, ela vai saber o quanto que eu estou sentindo? Então, raiva só eu gero e só eu sinto. Portanto, quem é responsável por acabar com essa raiva? Eu. Então, a sua justificativa do porquê você tem vontade de fazer alguma coisa nunca pode ser porque o outro, porque isso, porque aquilo. A sua resposta tem que ser: porque eu. Porque eu, vou dar um exemplo. Você quer se tornar, ter poder sobre a sua raiva. Aí alguém vira para você e te humilha, te fala chama você de um troço que você não acha que você é, porque você esqueceu que nesse bonequinho você é tudo. Você está aqui no eu sou e está achando que, na verdade, não
É. Beleza. Então, o que que acontece? Você chega dentro desse processo daqui e a pessoa xinga você, fala, ah, você é isso. Pá. E aí você fica como? Ofendido, tomado por quem? Pela sua raiva, pelo seu demônio interior. E aí, normalmente, se alguém te perguntar por que você está com raiva, a sua resposta, quando você não fez a aula de autoconhecimento, sua resposta é... Porque o outro me irritou. Porque o outro agora é o Harry Potter, que tem uma vara mágica. Ele gera em você o que você gera, o que você sente. E olha como ele é fantástico. Então, assim... Oi? Você queria essa varinha? Eu não queria, não. Porque se eu pego essa varinha de alguém que está usando em mim, eu quebro na cara da pessoa. O que é corrige totalis? Ah, corrige... Ah, é verdade. Eu queria essa varinha também. Eu queria essa varinha no Seara de Luz. Cala a boca. Pá, pronto. Você dá aula, né? Ótimo. Mas vamos lá. Aí na nossa pós também, para aquela pessoa chata que tem na nossa pós-graduação. Aí tem uma pessoa, gente, que eu não aguento, que eu vou contar para vocês. Tadinha dela. Ela tem a necessidade de autoafirmar o conhecimento dela, então ela fica o tempo todo assim, né? O professor fala alguma coisa... Sabe aquela pessoa que levanta a mão para falar assim? É. Aí você fala, é o quê? Fica quieta, não para a aula para falar um é, minha filha. Guarda o seu é para você, fala com o seu eu lírico. Entendeu? A pessoa não consegue, mas vamos lá. Então, voltando para cá, a pessoa começa, né? Por que você sente aquilo? Né? Por que você se ofendeu? Porque fulano não é. Não, porque eu me ofendi com o que fulano falou. E o que fulano falou? Aí começa o nosso trabalho. Da união da sombra. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem... Eu estava lá no consultório, aí um paciente meu falou uma coisa que eu achei o máximo. Né? Ele falou o seguinte, que ele fica muito bravo porque na família dele, uma certa pessoa chama... ele é, na verdade, assim, ele é o paciente mais arrumado que eu tenho. Né? Ele chega no consultório, tipo o Rafa, entendeu? Estiloso, arrumado, chega no consultório, né, com a camisa, cheiroso, o Rafa é muito cheiroso, né? Esse também é cheiroso, ele chega com a camisa dele, com aquele, né, qual o nome daquele, acho que aquele pullover por cima, né? Aquela calça social, o sapato combinando, ele é fantástico, e ele é bonito e chega arrumado. E aí ele senta na cadeira, tira, né, o negocinho, o casaco dele, dobra o casaquinho dele, põe do lado. Ele é aquela pessoa que vai fazer uma viagem, você nunca vai ter perrengue viajando com ele. Por quê? Porque ele vai escolher o melhor hotel. Ele vai escolher um hotel que tem banheiro limpo, que não é banheiro comunitário. Entendeu? Ele vai levar você na Europa, ele vai escolher um lugar que é perto dos lugares. Ele é maravilhoso. Isso é uma qualidade. E aí, o que o cara, né, do que ele foi acusado? Né? Ele tem um irmão, o irmão dele, né, é o oposto dele, se incomoda com isso. Com ele, fica chamando ele de... Como é que é? Eu me esqueci agora. Gente, eu falei 5 horas. Não, era... Pera, não, gente. É que o primeiro eu lembro, o segundo tá vindo, gente. Era... Como é que é? Vou traduzir aqui. Viadinho fresco. Viadinho fresco. E aí ele chegou para mim e falou assim, e eu não gosto de ser chamado de viadinho fresco. Eu falei, por que não? Aí ele, porque eu não sou um viadinho fresco. Eu falei, é sim. Aí ele parou, ficou me olhando assim, falei, olha só, por que ser um viadinho fresco é ruim? Aí ele, porque... Falei, olha só, você me desculpa, mas os homossexuais, para mim, são as pessoas que se vestem melhor, tá? São os homens mais arrumados, mais cheirosos, mais bonitos, que cuidam da aparência, aliás, que têm um papo maravilhoso, né? Que são fantásticos. E eles têm uma questão que o homem não tem, porque se você for sair com um homossexual, ligar para ele e falar assim, amigo, estou passando aí, se você for mulher, toma cuidado, para você não ser humilhada no seu vestir, tá? Porque é capaz de ele estar muito melhor do que você. E é verdade, eles têm um senso estético maravilhoso, têm um dom artístico, têm a capacidade de expressar que muitas mulheres não têm. Agora, isso é fantástico. E o fresco? O fresco nunca vai botar você em furada. Eu falei para ele, você vai viajar com a sua namorada, você vai viajar para Ilha Grande, vai acampar. Mesmo no acampamento não vai ter mosquito na sua barraca. Não vai ter mosquito na sua barraca. Entendeu? Você vai levar um repelente, você vai levar um negócio. Eu falei assim, eu ia querer acampar com você, não ia querer acampar com meu namorado, porque meu namorado era capaz de pegar um pano, botar no chão e falar assim, nossa barraca. Entendeu? E eu ia ficar muito brava. Aí ele ficou me olhando assim, pensando assim, viadinho fresco é legal.
Eu falei, é bem legal. Aí ele é. Aí ele parou assim. Eu falei, então quando alguém chama você de viadinho fresco, o que você vai fazer agora? Nada. Eu falei, você é, né? Ele é, eu sou. E é isso, gente. Então, você tem que descobrir sempre por que aquela coisa que a gente diz que é ruim, não é uma coisa ruim, pode ter o seu lado bom. Tem que ver. Ah, mas é difícil ver isso. Se esforça, lê, usa a criatividade. Tudo vai ter o lado bom. Tudo. Não tem nada que não tenha dois lados. Não existe isso. Estupro tem um lado bom. Ah, qual é o lado bom do estupro? Vamos colocar aqui. O lado bom do estupro, às vezes, pode ser a culpa que gera no estuprador, para ele começar a repensar a vida dele. E na pessoa que é estuprada, pode ser N outras coisas. A gente não sabe por que aquilo aconteceu. E o Espiritismo não diz para a gente que nada acontece sem uma causa. Às vezes é uma mulher que se desvaloriza, às vezes é uma mulher que precisa criar força, às vezes é uma mulher ou que se valoriza demais, se acha muito valentona e acha que nada vai pegar ela, que nada vai acontecer. A gente não sabe o que é, mas tudo tem que ter dois lados. Deus usa o mal para o bem. Se eu não entender isso, vão ter coisas que eu não vou entender e vão ter coisas que vai continuar na minha sombra. Você quer ver uma coisa? Você vê uma notícia de estupro. Fulano estuprou fulana. Aí a gente fica chocado. Mas quando a gente viu lá no G1, focas estupram pinguins na Antártida, alguém ficou, ai meu Deus! Oh! Não, a gente olhou e falou assim, cara, que louco, né? Focas estupram pinguins. Mas, gente, isso é verdade. Você acha que a foca pensa assim? Vamos parar, a foca. Você acha que a foca olha para o pinguim e pensa o quê? Pinguim, vou te pegar. A foca, gente, não tem eu. A foca, ela simplesmente vive dominada pelos instintos dela. Só que a gente olha, é igual o cachorro. Você leva o seu cachorro na casa da sua amiga. Aí, daqui a pouco, está o seu cachorro lá, com o cachorro da sua amiga. Aí você fala, ai, Billy, aqui não, Billy feio, Billy, sai, ai, vai no quarto. Você faz isso? A mãe da sua amiga tem sérios problemas de sexualidade que está na sombra dela. Ah lá, gente, ela tem que fazer uma terapia. Porque o cachorro, quando ele chega e abre as pernas, ele está fazendo o quê? Quero te seduzir? Cara, não, gente. O cachorro não tem isso. Mas aí, quando é o ser humano, a gente bota milhões de coisas. Então, tirar esse olhar do julgamento é importante. A primeira coisa importante para você poder não se ofender, porque a melhor defesa é a não ofensa. E eu só não me ofendo quando eu faço isso. Eu somo o que eu não sou com o que eu sou e passo a ser tudo. E não fico separada. Quando eu vejo que o que está no outro de ruim é uma potência que tem dentro de mim, que talvez em mim esteja mais tranquilizada, mas no outro não. Eu tenho que ver isso. Se eu não ver, eu vou continuar separada, na dicotomia, eu vou continuar com sombra, sem me conscientizar. E aí tudo que me separa tira a minha vontade. A partir do momento que eu não me ofendo mais com alguma coisa, aquela coisa, eu passo a ter o que sobre aquela coisa? Poder. E por isso, eu posso ter liberdade. Eu sou livre dela, porque eu tenho poder. Ó, se você der seu exemplo pessoal, você vai dar para todo mundo, inclusive para o pessoal da internet. Vamos lá. Por que você quer matar o pedreiro? Por que o pedreiro atrasou sua obra? Não, provavelmente é a não vontade dele de quê? De trabalhar. Porque nenhuma pessoa que não está feliz com... Às vezes as pessoas elas têm profissões que não agradam a elas. Então elas vão trabalhar porque elas são obrigadas. Ninguém vai lavar o banheiro assim. Vai pegar a vassoura? Isso não acontece. Entendeu? Ninguém é depiladora, também não vai depilar feliz da vida. Vou lá depilar, né? Sei lá o que ela vai depilar.
ela não vai ficar feliz, entendeu? Aí a gente começa a fazer um pensamento de que provavelmente o pedreiro, ele é infeliz na sua própria profissão. E isso faz com que ele não tenha vontade de trabalhar. Eu sou infeliz em algum lugar na minha vida? Eu também tenho a vontade de não fazer certas coisas? Tá aí. Eu não posso brigar com ele por uma coisa que eu também tenho e sou. Eu tenho que compreender que ele vai fazer isso. E qual vai ser o meu papel em relação a isso? Ficar brava. Você só vai lidar com essa raiva de maneira inteligente e consciente quando você aceitar que você é tão igual ao pedreiro. Mas isso não quer dizer que você não vai ter que chegar para ele e falar assim, queridão, olha só, você atrasou minha obra, isso não é certo. Não quer dizer que você não vai dar uma bronca nele, que você vai falar assim, ah, gente, lindo, atrasou, fofo, te adoro, somos igual. Não existe isso, entendeu? Você vai dar a bronca. Não tem como você não sentir a raiva. Mas para sua raiva ser consciente e você não ir projetar nele a falta de poder, porque quando ele atrasa a minha obra, a obra é minha, ele fere a mim. Para eu não ficar ferida, eu tenho que ter uma compreensão acerca do outro e fazer essa igualização. Muitas vezes, o outro ele tem uma ignorância ou ele não entende. Vou dar um exemplo para vocês. Né? Eu tenho uma empregada que eu chego para ela e falo assim, Eva, faz um omelete. Quando eu chego em casa e abro a geladeira, eu tenho que fechar rápido, porque tem um monstro na minha geladeira, ela faz algum negócio que a gente não sabe o que é. E aí a gente come aquilo rezando, porque a gente não tem ideia de onde veio aquilo, além nem a cara a gente sabe o que é. No dia seguinte, a gente pergunta assim, Eva, a gente pediu para você fazer um omelete ontem. Eu fiz! Você fala, não, Eva, aquele negócio não parecia um omelete, ele era tipo rosa. Aí você fala assim, ela fala assim, não, mas eu botei não sei o que lá. Mas, Eva, eu não te dei a receita? Deu. Você seguiu a receita? Segui. Então, por que ele ficou rosa? Não sei. Aí você começa a entender que existe uma limitação. E essa limitação é a mesma limitação que existe entre nós. Einstein já falava, só existem duas coisas infinitas no mundo, né? O universo e a ignorância humana. Então, assim, nós somos... Eu também sou ignorante em algumas questões. Então, quando eu percebo que a ignorância dela é a mesma ignorância minha, eu começo a ter uma dose de compaixão muito maior com ela, que é uma dose que tem que ter comigo, porque eu também sou ignorante. Então, em vez de eu chegar lá e... mas você é idiota, não leu a receita. Eu vou falar assim, Eva, vamos ver a receita aqui. Olha, faz isso. Você fez tudo isso? Ah, mas eu botei isso também. Ah, então é por isso que ele ficou rosa, porque não estava na receita. E aí, para bom entendedor, ponto é vírgula, entendeu? Ponto é letra, e a pessoa entende. Então, é a maneira que a gente... O que não pode ter em você, e é isso que a gente tem que entender. Se a gente não vai parar de sentir raiva. A gente vai lidar de uma maneira diferente com a raiva. Vou dar um exemplo. Joana, no livro Jesus Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela está falando do momento em que Jesus entra no templo, ela chama dos ais, né, dos ais dos fariseus, que Jesus fala. Né? E ela chama dos discursos da ira. E ela fala que Jesus teve a ira santa. Aí você pergunta, como que uma ira é santa? E aí ela fala, na ira de Jesus, na raiva que Jesus botou para fora, não existia a necessidade de humilhar o outro, não existia a necessidade de mostrar o seu poder e nem a necessidade de autoafirmação do seu conhecimento. Ele simplesmente compreendia a ignorância alheia, sim? Compreendia também que ele também tinha alguma parcela de quê? De ignorância, porque eu tenho que ser semelhante ao outro. Por isso, eu vou agir da melhor maneira que me convém. Se eu precisar dar uma bronca, eu dou. Agora, se eu der uma bronca e achar que eu não tenho aquilo que o outro tem, eu não estou eu estou projetando. Entendeu? Então, você não vai não ficar puta com o pedreiro da sua obra. Você vai ficar muito brava. Você vai querer esganar ele e você tem o direito de chegar para ele e falar para ele quando o trabalho dele não estiver bom. Mas fale de uma maneira compreendendo que isso que ele está fazendo fala da gente. Entendeu? E por que o nosso trabalho, por exemplo, é um trabalho onde a gente fica com preguiça? Porque a gente não está dando o que para o trabalho? Sentido. Quando o meu trabalho não tem sentido, eu vou fazer para quê? Ah, é ganhar dinheiro. Continua sem sentido. Não tem um sentido profundo. Entendeu? Então, a gente não vai parar de sentir certas coisas. Por isso que eu falo, gente, transformar a virtude da raiva é você ter raiva consciente. Não é você não ter raiva. Entendeu? É a gente saber o que está acontecendo.
É a gente ter poder. E porque eu tenho poder, eu sei como lidar com a minha raiva. Eu sei se convém eu falar bravo e eu sei se não convém eu não falar. Porque se você, nesse caso, não falar bravo, de repente, para os pedreiros que estão fazendo uma obra, eles não vão o quê? Terminar. Ponto. É igual criança. A criança está conversando ali com outra criança, fazendo bagunça. Se eu chegar para a criança e falar assim, Pedro, para. A tia quer falar. O que o Pedro vai fazer? Pedro vai pegar o sapato dele, vai botar na minha cabeça e vai, ó, sambar. E eu vou ficar com aquela cara de paspalho. Então, às vezes, eu tenho que chegar para o Pedro e falar assim, Pedro, se você não ficar quieto, eu vou arrancar sua língua. Aí o Pedro fica imediatamente quieto, porque ele tem medo de perder a própria língua. E pronto, acabou o problema. Então, a gente tem que sempre estar refletindo que o uso consciente da virtude é botar as virtudes para fora. Porque se a gente acabou de falar que nós somos tudo, por que determinadas coisas nesse tudo eu não posso manifestar? Eu posso, contanto que esteja consciente. E para estar consciente, eu tenho que ter poder. Jesus não foi tomado pela raiva. Jesus falou alguma coisa austera. Percebe a diferença? Foi, gente? Quando que o que vai dar para a gente a conveniência? Quando que é conveniente e quando que não é conveniente? Que é poder e quando não pode. Quando que uma coisa que você vai manifestar? Então, vamos lá. Você tem a sua vontade, você tem que ter poder sobre ela, saber o porquê que você tem a vontade, certo? E a partir do momento que você sabe por que você tem a vontade, a resposta que você der, ela já vai te dizer se é conveniente ou se não é conveniente. A resposta que você der do porquê é: vamos supor que eu tenha vontade de dar uma resposta para alguém que me alfinetou. E aí sobe aquela raiva. Aí eu vou fazer esse exercício. Por que eu quero dar resposta para a pessoa? A resposta tem que começar com o quê? Por que eu? Bem, porque eu fiquei brava, porque ele está... Ou melhor, não, porque eu acho que ele está mostrando que ele sabe, eu tenho que botar ele no lugar dele. Se eu quiser responder alguém, porque eu estou incomodada que aquela pessoa está se sobressaindo de alguma maneira, essa vontade, ela é do meu ego ou ela é uma vontade de uma virtude que está se manifestando equilibradamente? Então, não convém. Quem vai te dar a balança da conveniência é o seu ego. Se você quiser manifestar alguma coisa, vou dar um exemplo. Fulaninho está fazendo alguma coisa errada. Eu quero falar para fulaninho que ele está errado. Tá? Eu vou lá falar para fulaninho. Mas por que eu tenho essa vontade de falar para fulaninho? É porque eu quero mostrar no fundo para fulaninho como eu sou maravilhoso, eu quero que fulaninho me aceite, ou simplesmente é porque eu quero ajudar fulaninho, e se fulaninho não aceitar o que eu estou falando, ou aceitar, não vai mudar nada, fulaninho vai ser igual para mim. Se essa última for a tua resposta, diga. Mas se for as outras duas primeiras, não faça. Porque vem do seu ego. Eu acabei de falar, não tem como. Você vai sentir. Vamos lá, a sua intenção com o gato, qual era? Gente, a gente tem que perguntar sempre da nossa intenção de manifestar determinada vontade, que é o porquê eu quero manifestar. Se você vai gritar porque mataram o gato, mas porque você está triste que mataram o gato, não grite. Agora, se você vai gritar porque mataram um gato, porque isso é errado e você quer despertar aquela criança, grita. É a intenção. Mas você vai manifestar, não tem como você não manifestar. Sim.
Ah, sim, sabe por quê? Porque você pegar uma criancinha que fez alguma coisa errada e dar uma bronca nela, você está sendo o quê? Na nossa cabeça, gente. Malvada. E nesse caso, você tem que ser o quê? Malvada. Você vai deixar a criança ficar matando o bicho, gente? Então, você tem que ser. Agora, não existe como você não sentir raiva, não sentir... O que a gente tem que entender é, se eu estou sentindo essa raiva, eu vou libertar essa raiva que está dentro de mim, por quê? Qual é a intenção? Sim? Se eu estiver no trânsito, e aí, vou dar um exemplo para vocês. Sabe o Citar América? Aliás, se você faz isso, esse recado é para você. Tá? E se eu te vir na rua e souber que você vem no Seja, eu vou buzinar mais ainda e gritar, espírita! Vou fazer. Tá? As pessoas, o Citar América, ele permite que você entre dentro do Citar. Tem até um lugarzinho para você fazer a pessoa parar. Você para o seu carro, o energúmeno que está com você desce do carro, você pega o seu carro, sai de lá e enfia o mesmo ticket que você pegou, você enfia na máquina e não paga estacionamento. Aí vem um debilóide e para na rua. Para o filhinho dele descer e ir para o Citar. Aí o sinal abre e faz aquela fila de carro atrás daquele imbecil que não tem a mínima consciência coletiva. E as pessoas não buzinam. Não fazem nada, elas desviam. E o idiota continua parando. Sabe por quê? Porque ninguém fez nada. Aí essa raiva que sobe aqui dentro, quando você vê esse idiota fazer isso, ela fala o quê? Cristiane, por que você tem raiva? Eu tenho raiva porque eu vejo que a gente está numa situação onde todo mundo tem que desenvolver uma consciência coletiva, inclusive eu também estou me esforçando e eu espero que o próximo me esforce. Eu vou buzinar, mas se ele abrir o vidro dele e mandar eu ir catar um coquinho no nosso lar, vai me afetar? Não. Porque eu sei que ele está fazendo isso porque ele está errado, irritado, está percebendo que está irritado, mas eu não vou deixar de falar. E depois a minha raiva passa imediatamente. Aliás, não é nem raiva. É um negócio e continuo conversando numa boa. Aí uma vez eu estava com meu namorado e a gente foi parar no Zona Sul. E aí teve uma anta que parou em 2 vagas. Não tinha vaga para parar no Zona Sul. Ele parou em 2 vagas assim. Aí eu parei, abaixei o vidro do carro e falei, ó, são 2 vagas aí, arruma o seu carro que eu quero parar. Aí ele, falando desse jeito grossa, né? Até vou arrumar. Eu fiquei olhando assim. Aí meu namorado, mas você não foi grossa. Eu falei, mas ele está irritado. Aí ele pegou, saiu do carro, tentou parar, mas era uma anta, não conseguiu, né? Aí ficou, aí um outro carro saiu, eu peguei, parei, e ele continuou parado em 2 vagas. Aí eu pensei, falei, mas você é uma anta, né? Aí ele falou assim, ih, garota, eu falei, garota nada, eu tenho idade para ser sua mãe. Nem tinha, entendeu? Nem tinha. Mas ele ficou me olhando assim, eu falei assim, é por isso que o nosso país está do jeito que está, porque você não respeita as leis, cara. Isso aí são 2 vagas, você deveria ter parado em uma. Aí ele começou, não, eu falei, cala a sua boca que você está errado. Aí ele ficou meio assim, eu peguei e saí, aí ele ficou quieto, aí eu virei para o namorado e falei assim, quantos sacos de lixo a gente compra? A gente compra 10, que era... Aí ele ficou me olhando assim. Ele falou assim, você está calmo? Eu falei, desculpa, Rodrigo, eu aposto quanto você quiser que esse homem nunca mais pare em 2 vagas na vida dele. E eu sei que ele está puto, e deve estar me xingando, o problema é dele. E fui andando. E aí ele perguntou assim, mas por que você falou isso para ele? Eu falei, sabe por quê? Porque ninguém falou nada. Eu falei, ninguém falou nada. E ele vai continuar fazendo. E ele é um menino que tem 24 anos, deve ter 20 e poucos anos na cara, esse é o garoto que parou, e vai continuar fazendo besteira. Ninguém falou isso para ele, nem a própria mãe dele. E eu estou num país onde roubar é normal. Porque parar na rua para o seu filho descer no Citar também é normal. O pneu não vai estar furado. Porque a minha intenção de fazer isso não foi agredi-lo, e ele sabe. É igual Jesus. Por que ninguém bateu em Jesus? Por que quando Jesus gritou no templo, ninguém chegou para ele e falou assim, aê, vai dar uma lida aqui na Torá. Está perturbado, hein, Jesus? Precisava ter falado desse jeito? Não tinha nenhum espírita na hora para falar assim, ai, obsessor, né, Jesus? Todo mundo ficou quieto e entendeu. É igual quando sua mãe vira para você e fala assim, você não vai fazer isso porque... E ela te explica por que você não vai fazer isso, você sabe que ela está certa, você fica com raiva e você não se vinga. Qual foi a sua intenção?
Gente, é intenção e energia. Tudo no mundo é intenção e energia. Então, a gente tem que se analisar. E isso é importante. Então, quando a gente sabe da nossa questão, percebam, por que eu dei esse exemplo do Zona Sul, por exemplo? Porque em nenhum momento a raiva me tomou. Eu não saí de lá transtornada. Ah, não sei o quê, garota idiota, vou ver se ele... E se ele tivesse pegado o meu pneu e furado, eu ia olhar para o meu carro com o pneu furado e falar o quê? Idiota. Furou o pneu, ainda está errado, cara. Eu ia ter pena, ia trocar o pneu. Podia ficar com raiva do meu pneu estar furado, mas eu não tenho raiva da ignorância dele. Porque aquilo que ele faz, provavelmente, para eu poder ter consciência de que aquilo está errado, eu também já devo ter feito. Então, tudo é você somar as coisas. É você adquirir poder sobre a sua virtude. Se você não adquirir poder sobre as suas emoções, sobre as suas qualidades, se você não adquirir o não julgamento, você nunca vai ser livre delas, porque elas vão te dominar o tempo inteiro. O tempo todo. Então não tem como você não sentir raiva. Virtuoso não é o homem que não sente raiva. É o homem que, quando sente raiva, sabe o que fazer com ela. Entenderam? Você ia sentir raiva querendo ou não. Agora, o que você não pode fazer é ficar remoendo. Ai, que raiva, que criança. Vou pegar a criança no meio da rua, vou ligar não sei pra quem. Nananana. Aconteceu, gente. Você ficou com raiva? Ficou, ponto, acabou, passou. Não é você não ter raiva. Ser virtuoso não é você não ter medo, não ter raiva, não ter culpa. É você ter poder em cima das coisas que você sente. É não deixar com que elas te domine. É isso aí. Você tem que saber como fazer a criança parar de matar o gato sem matar a criança. Gente, tem pessoas que ainda são cruéis. Tem gente que mata gato e tem gente que leva a galinha para matar para fazer despacho porque precisa de um emprego novo. Mas a galinha não tem pena. Então, isso serve para a gente pensar em várias questões da nossa vida. Eu não tenho medo, por exemplo, eu não tenho pena, por exemplo, da vaca que morreu na batedoura e que virou picanha no meu prato. Sim, você pode usar isso para várias coisas na sua vida. O que você não pode fazer é ficar remoendo. Porque quando eu remoo, significa que a raiva está tomando a minha própria mente. E eu não estou tendo poder, eu não consigo controlar. Eu achei realmente ele um babaca. Mas eu entendi que ele está babaca. Que não é um babaca. Mas, na verdade, aquilo, gente, às vezes é um dever. Tá no evangelho que a gente tem dever cíveis para fazer, porque aquela pessoa que quer o bem, mas não faz nada para o bem, ela não quer o bem. Não adianta nada você ter uma ética, uma moral cristã, se você não passa para frente. A única coisa que fica no mundo é o quê, gente? Conhecimento. E se você tem algum e vê alguém que não tem, por que você não fala? Às vezes, não falar é importante. Porque você sabe que você não vai falar, a pessoa vai quebrar a cara dela, depois ela vai vir perguntando para você. Porque se você falar, ela não vai quebrar a cara e nunca vai ganhar consciência. Então, tem a hora de você não falar, mas tem a hora de você falar. E como a gente vai saber se a pessoa está preparada emocionalmente ou não? Quando você falou e não adiantou nada. Ou seja, você não vai olhar para a pessoa e vai ter uma placa escrita dela, preparada emocionalmente. Né? Você vai achar que ela está ou não. E aí você vai falar. Agora, se você falar alguma coisa para a pessoa e a pessoa não quiser ouvir, não quiser saber, porque ela não está preparada emocionalmente, se você sair de lá com raiva, você foi testar o seu
poder. Agora, se você sair de lá entendendo que ela não está no momento, você foi lá por sua vontade, por consciência e manifestou uma virtude. Olha a diferença. É igual Jesus. Você imagina Jesus, quantas vezes ele não falou para os discípulos as bem-aventuranças, as coisas, e os discípulos só foram entender quando Jesus o quê? Morreu. E depois de um tempo ainda. E Jesus em nenhum momento deu um pescotapa, né, no Pedro. Pedro, pá, seu sua anta, né? Então, o que a gente tem que pensar é exatamente que tornar consciente a virtude é tomar poder dela. E eu só tomo poder da minha virtude quando eu sei por que eu sinto. Que virtude? Eu até apaguei. Qualquer uma. Qualquer coisa que saia de você é a sua virtude. Até a remela do seu olho. O que é a remela do seu olho? Não é o seu olho combatendo você contra... Não é não, médico? Tem um médico aqui, tem 2 médicos aqui, tem uma médica lá. Não é, gente, o olho que vai criando secreção para poder tirar os travels que entram no olho de vez em quando? Ah lá, isso é uma virtude. Aí você não gosta da sua remela. Então, a gente tem que começar a compreender isso aqui. Qual é a parte difícil disso, porque está incrustada na gente? É a gente conseguir não julgar, é a gente conseguir ver o lado bom do lado ruim e o lado ruim do lado bom. Tudo tem 2 lados. Essa tem que ser um lema na sua vida. E se tudo tem 2 lados, tudo, portanto, é neutro e tudo pode ser usado. Vai depender de como. Foi, gente? Vai depender do porquê que eu quero usar. Se tiver ego na sua vontade, qualquer coisa que você fizer estará na não virtude, será um vício. Vou dar um exemplo clássico. Se você tem culpa por ser a pessoa ruim que você é, e o espírito adora ter essa culpa, porque o espírito adora falar assim, não, porque nós que estamos no mundo de prova e expiação, somos espíritos caídos, somos espíritos papapá, aquele ladainha que a gente ouve, né, que a gente fica se sentindo, né, pegar o chicote e se chibatar. Se você tem essa culpa e traz essa culpa com você, e que você tem que ser melhor, e que você está anos-luz de Jesus, e que você está anos-luz de não sei quem, que você é a pessoa ruim que você é, muitas vezes você vem fazer a caridade por quê? Para livrar a sua culpa. E quem sente culpa? É o seu ego. Então você faz uma boa ação, mas a sua boa ação, no fundo, não é uma boa ação. É uma ação do seu ego. É um bom karma. O que é bom karma? Aí a gente vai entender isso aqui para a gente poder fechar isso, ó. Vamos entender como é que funciona isso aqui. Você tem o seu self. O seu self tem todas as suas virtudes. E as virtudes simplesmente é tudo que existe. Todas as qualidades, todas as emoções. E você tem o seu ego. Quando o seu self quer manifestar uma virtude, ele manifesta através da obrigado. Da vontade. Só que, o que acontece? Muitas das vezes, a gente não sabe por que nós temos essa vontade. Então, muitas das vezes, essa vontade, quando a gente quer manifestar uma virtude, quando chega aqui no nosso ego, o nosso ego ferido com N problemas, ele vai manifestar a vontade de um jeito equivocado. Se ele manifestar a vontade de um jeito equivocado, ele cria o que a gente chama de karma. A ideia que a gente tem de karma é essa ideia mesmo, de que o karma é aquele negócio que te persegue. Sim? Todo mundo já ouviu falar assim, ai, meu marido é meu karma, né, gente? Todo mundo tem um karma na vida. O que é o karma? Karma é alguma coisa que você fez movido pelo seu ego. Então, existem 2 tipos de karma. Existe o karma, que é um mau karma. Obrigada. E existe um karma que é um bom karma. Bom karma
é quando você faz a caridade, que é uma coisa boa para o outro que vai receber vai gostar, realmente vai ser maravilhosa, você vai acabar com a fome dele, vai acabar com a fome da África, vai acabar com né, vai produzir a cura do câncer, mas você faz isso pelo seu ego. Quando você faz um mau karma, não preciso nem dizer que é quando você quer se autoafirmar, quando você quer testar o seu poder, você faz um mau karma. A minha pergunta para você é: o seu objetivo, quando você ganha autoconscientização, quando você ganha autoconsciência, é você não fazer o quê? Karma. É você ter um reto agir. E para isso você tem que saber se o seu ego está presente na sua vontade. Qual é a sua... Resumindo, o que é você saber se o seu ego está presente na sua vontade? É saber qual a sua intenção. É isso, é só isso. E só existe uma única coisa que vai fazer você saber qual é a sua intenção. Qual é o nome dessa coisa? Autoconhecimento. E qual a maior pergunta que você faz para o autoconhecimento para saber a sua intenção? É por que eu quero dar vazão à minha vontade. Foi, gente? É simples. Não é difícil, é trabalhoso, porque a gente não está acostumado a fazer isso, a gente está acostumado a agir e dar desculpa. Então, se a gente está num caminho de autoconhecimento, a gente tem que educar o nosso ego se assemelha a um macaco louco. Pega um macaco louco e faz um carinho nele. Dá para fazer? Não. Então, você vai ter que fazer o que com o macaco louco? Ou você... bota o macaco louco numa jaula, deixa ele ficar louco na jaula e não faz carinho. Ou você deixa o macaco louco correr num lugar bem grande, mas não perde ele de vista. Esteja sempre em observação. O que é isso, estar em observação? É o que Jesus falou com vigiai e orai. Ou seja, é só isso. Então, a gente tem que estar disposto a estar fazendo isso. A se perguntar por que eu fiz tal coisa. No começo, você vai fazer e vai se perguntar depois por que eu fiz. Já é o primeiro passo. Porque antes você nem se perguntava. Hoje, você vai perguntar por que eu fiz. Amanhã, você vai começar a conseguir, na hora que está fazendo, ver a situação acontecendo. E mais à frente, você vai conseguir saber como fazer. É tempo, gente. É exercício. Foi? Trabalhoso. É exatamente isso. Não é difícil, é trabalhoso. Qual é a dificuldade? Difícil, trabalhoso. Trabalhoso é você encher esse quadro aqui de miçanga bem pequenininha, colando uma por uma. Difícil é você, sei lá, dançar com o pé nas costas. Isso é difícil. Foi, gente? Vocês estão com uma cara assim de 9,5. A cara meio... Eu falei que a aula não ia ser tão legal assim, que é virtudes, né? Eu acho que é a hipoglicemia de vocês, né? Vamos lá, gente. Ó, aula que vem a gente vai começar a falar daquilo que vocês gostam, né? Que a gente vai queimar no inferno, que são os 7 pecados capitais. Então, traga para cá. Vocês querem começar com algum especial? Gente, ainda é o gato. Mas o filme Seven, a gente está falando de um perverso. Ele é doente mental. Ele é perverso. Mas você sempre vai se igualar ao outro. Quando as pessoas falam assim, não faça a mesma coisa do que o outro, porque você vai se igualar ao outro. Isso é muito complicado. Por quê? Porque, de vez em quando, a criança tá berrando, para ela poder me ouvir, eu vou ter que berrar. Mas eu não posso fazer a coisa que o outro, porque eu vou me igualar ao outro. Você é tão infantil. Gente, depende das circunstâncias. A gente não pode pegar essas frases feitas da popular, né, do conhecimento popular e ficar achando que funciona desse jeito. Entendeu? Então, se você chegasse para a criança e tivesse visto a porcaria da criança matando o gato e fosse lá e berrasse com a criança, não matasse a criança, você ia estar usando da
maldade, da crueldade, porque você ia ter que falar uma coisa bem trágica para a criança parar de matar o gato, certo? Vou chamar, olha você, exatamente. Vai falar, vai meter o dedo, seu menino, não sei o quê. Vou te segurar até a polícia chegar. A criança ia ficar morrendo de medo, ia ficar lá, não, não, não. Você ia estar sendo cruel. Mas a sua crueldade ia ser uma crueldade boa. Acabou. Gente, quando eu falo crueldade boa, é crueldade. É boa porque a intenção é boa. Gente, eu vou encerrar por conta do horário. Então, já que vocês me falaram pecados que vocês querem começar, eu vou começar nas 5 horas. O que é 5 horas escolher, eu começo aqui. Né? Vamos fazer, então, a nossa prece. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida. Agradecemos a tudo que nos acontece. E pedimos que possamos ter esse olhar de nos enxergarmos. Esse olhar de amar em nós os nossos pequeninos, que são os nossos defeitos, que é a nossa sombra, que é aquilo que a gente repugna, que é aquilo que a gente repulsa em nós, que possamos ter a coragem de amar, de aceitar e de ter poder sobre elas e de podermos usá-las com sabedoria, porque são os nossos maiores tesouros. E assim pedimos à nossa querida veneranda que nos ilumine nessa jornada de autoencontro. Agora e sempre, graças a Deus. Obrigada, gente. Até quinta que vem.